Olá, a indústria está on e eu, Sandra Persen, também estou on conversando com vocês e conversando também com convidados especialíssimos. Estamos recebendo hoje o nosso diretor de Educação e Tecnologia do SESI Senai, Claudemir Bonato. Tudo bom? Tudo bem, Sandra. Prazer mais uma vez estar aqui e poder dialogar sobre um assunto, que é muito importante nas nossas vidas, que é a educação. Hoje ela muito conectada com a tecnologia, e a gente poder transmitir um pouquinho do que nós estamos fazendo para todos, que acompanham permanentemente o Indústria Tá On. Isso, a tecnologia tão presente em nossas vidas, presente também na educação. Em algumas unidades com mais ênfase, outras com menos ênfase, em algumas escolas, inclusive, proibindo o uso do celular. Como é que a gente vê isso? Como é que isso é tratado? Como que fica essa situação dentro da sala de aula, Professor Bruno Vieira, professor da equipe de robótica SESI Canaã. Tudo bem? Prazer em ter vindo. Tudo bem, Sandra. O prazer é todo meu, tá? Muito obrigado pela oportunidade, E a questão do uso da tecnologia em sala de aula é algo que agrega muito, A gente tem que saber usar a nosso favor, Porque, ou seja, a gente sempre utiliza tanto celulares quanto computadores, porém com o objetivo de quê? De trabalhar a parte de gamificação, trabalhar toda a parte de desenvolvimento de software. Então o nosso foco é o quê? Ensinar para os nossos jovens, os nossos alunos, como trabalhar de forma objetiva, de forma boa para a vida deles, E de que forma que tudo isso vai impactar na vida desses jovens, É o que a gente vai saber com a nossa campeã, Ana Carolina Mariano, aluna do SESI Planalto. Ela que tem 16 anos e vai agora para Houston. Tudo bem, Ana Carolina? Tudo jóia, Sandra, e você? É um prazer estar aqui, Muito obrigada pelo convite. Prazer é nosso ter uma campeã aqui na mesa, Certeza. E é tudo isso que nós vamos discutir. O assunto que a gente vai colocar aqui na mesa hoje, para você que está nos acompanhando, para acompanhar e discutir junto com a gente, é o uso da tecnologia, o bom uso da tecnologia dentro e fora da sala de aula. É só rodar a vinheta e a gente já volta com mais informações para vocês. A indústria está on e eu, Sandra Persen, estou on conversando com vocês e também com os nossos convidados. Assunto de hoje, uso das tecnologias dentro e fora da sala de aula. Estamos recebendo com muita alegria Claudemir Bonato, nosso diretor de Educação e Tecnologia do SESI Senai, Bruno Vieira, professor da equipe de robótica do SESI Canaã, e Ana Carolina Mariano, aluna do SESI Planalto, ela que tem 16 anos e já é nossa campeã, uma de nossas campeãs. Eu queria entender primeiro, eu queria que vocês falassem de que forma que a tecnologia hoje ela é usada dentro das escolas, especificamente das escolas SESI, e de que forma que ela é agregada a essa metodologia de ensino. Bom, Sandra, tanto no SESI quanto no Senai, a tecnologia é o principal fio condutor do nosso modelo de ensino, Tanto é que a educação do SESI, ela é uma educação que nós consideramos como tecnológica e ela é ancorada numa plataforma tecnológica onde todo o nosso sistema de ensino, que é um sistema autoral, ele se apoia nessa plataforma, tanto no modelo físico quanto no modelo digital. Então, a tecnologia, ela é um elemento hoje que ele dá suporte para que o aluno possa ampliar substancialmente o seu processo de aprendizagem. Os conhecimentos, os fundamentos da ciência, da matemática, da história, da geografia, todo o universo de conhecimento, ele continua tendo seu valor e seu espaço privilegiado dentro da nossa estrutura curricular. Nós fazemos uso da tecnologia como estratégia de potencialização do processo ensino-aprendizagem do aluno em relação a todas as áreas de conhecimento e todas as competências que ele precisa desenvolver. Este olhar da tecnologia tem este foco no SESI. No Senai não é diferente, mas sobre outra perspectiva. Por quê? Porque no Senai nós simulamos de maneira muito objetiva e controlada aquilo que acontece dentro da indústria.
Então essa simulação acontece dentro dos laboratórios técnicos do Senai, das mais diversas áreas de atuação da indústria brasileira. Então, na área da mecânica, da elétrica, na área de alimentos, do plástico, de papel, na área química, enfim, né? E por aí vai. Então, todas as áreas que a indústria demanda, nós temos dentro das unidades do Senai, e hoje são mais de 290 laboratórios que simulam esta realidade da indústria para que o aluno possa desenvolver as suas habilidades, possa desenvolver as competências requeridas no perfil de formação. Quando nós temos essa realidade dentro do Senai como perspectiva, a gente não pode deixar de olhar para os avanços da tecnologia, porque a indústria se aprimora dia a dia, a indústria evolui dia a dia, ela se tecnifica cada vez mais no dia a dia. E hoje o que está premente, o que é coqueluche no mundo da tecnologia e da inovação? Estamos falando de inteligência artificial, estamos falando de segurança cibernética, estamos falando de robotização, a internet das coisas, a automação total dos processos. Essa é a novidade da indústria e o Senai precisa espelhar isso nos seus laboratórios. Portanto, a tecnologia, ela acompanha o processo educacional, o processo de formação dos alunos, especialmente na educação profissional. A tecnologia acompanha desde que o Senai foi criado para desenvolver, para formar profissionais para essa indústria. A indústria evolui, o Senai evolui. A indústria ancora o seu processo de produção, busca a sua produtividade para ser competitiva na tecnologia, o Senai também tem que fazer isto. E isso reflete no laboratório, isso reflete nos programas que nós oferecemos, isso reflete no modelo instrucional, reflete no perfil dos nossos instrutores, enfim, reflete na estrutura que nós temos para oferecer educação. Então a tecnologia, ela é a alma da operação hoje do SESI e do Senai para formar, através dos nossos alunos, os profissionais de hoje e de amanhã de uma indústria que se desenvolve, que inova diariamente. Reflete na indústria, reflete na sociedade, reflete na vida da Ana Carolina aqui, que hoje estuda numa das escolas SESI, a Escola SESI Planalto, e por meio da robótica, por meio das tecnologias que são ensinadas dentro da escola, transformou a sua vida, né, Carolina? Eu queria que você falasse um pouquinho pra gente. Exatamente. Dentro da robótica, né, a gente mexe muito, é apresentado esse novo mundo, né, um monte de tecnologias que às vezes a gente não teria esse acesso tão constante se não fosse por estar na robótica, ter acesso tanto nas aulas normais, né, então nas aulas que a gente já tem ali na grade curricular, tanto na robótica, que é meio que a extracurricular, que é estar na equipe de robótica, que te proporciona aprendizados, assim, magníficos, incríveis, as oportunidades mais incríveis que você provavelmente já teve até hoje. Então, assim, toda a questão do aprendizado que eu tive, tanto o aprendizado teórico, mas especialmente o aprendizado prático, que eu pude colocar em prática, né, durante todo o tempo de treino que a gente tem. Então, também durante as competições, né, que a gente pode aprender não só com o pessoal que está na nossa equipe, mas também com o pessoal de outras equipes. É extremamente relevante, né, na minha vida. O que mudou na sua vida, você como pessoa? Eu creio que toda a questão de organização, forma de pensar também realmente mudou, porque, querendo ou não, é um processo que te agrega muito conhecimento, te agrega muito aprendizado e te agrega muito também amadurecimento, né, querendo ou não. Então, eu acho que isso me mudou para melhor, porque eu pude ter experiências que antes eu ainda não tinha tido nenhum acesso a elas, e essas experiências, elas realmente puderam me moldar até que chegasse, né, a pessoa que eu sou hoje, por exemplo. Que experiências? Eu vou perguntando, Carolina, vai falando que eu vou perguntando. Todas as experiências, né, como eu falei, com outras pessoas que eu pude aprender com elas, mas também, especialmente, a experiência de torneio, porque dentro dos torneios de robótica que a gente participa, que são os torneios da FIRST, por exemplo, a gente não tem só a questão da competitividade, mas também a questão de todos os valores que envolvem ele, né? Então, todo o valor de aprender com as outras equipes realmente e de realmente colocar em prática todos esses valores de forma efetiva para que a gente
possa não só agregar para nós, mas também agregar para as outras pessoas, levar a robótica para outras pessoas, levar essa tecnologia para as outras pessoas, assim como ela foi levada a nós de alguma forma. Você sempre falou bem assim? Não. Aprendeu dentro da robótica. Dentro da robótica. Sem dúvida, essa é uma das competências, vamos chamar de socioemocional, né? Ela não é uma competência técnica, né? Mas ela é uma competência comportamental que nós desenvolvemos junto aos nossos alunos, né? Então, a habilidade de se comunicar e se comunicar bem, né? Além de outras, né? Que a Ana acabou trazendo um insight para nós aqui, o trabalho em equipe, né? O que ela estava falando, aprender com outros times, né? É o trabalho em equipe. Entre equipes e intra-equipe, né? Então, dentro da equipe, o trabalho colaborativo, de cooperação. O intra-equipe, às vezes, até mais difícil. Porque ali você precisa saber respeitar... Cada um com as suas competências. Isso, e a opinião do colega. Estamos aqui buscando a solução para um problema complexo. Então, surgem várias ideias. E qual que é a virtude, né? Qual que é a mágica deste processo de desenvolvimento dessa garotada, né? Que são extraordinários, né? É a capacidade deles buscar um ponto em comum entre a diversidade presente ali, né? Então, essa é uma competência, né? Trabalhar em equipe, resolver problemas complexos, se comunicar adequadamente, né? Dentro do processo das competições, eles têm tempos absolutamente limitados para, em pouquíssimo tempo, né? Apresentar uma ideia, às vezes, muito complexa, em contextos bastante diferentes, né? Então, esse desenvolvimento socioemocional, de fato, ele cria um plus nas condições desses alunos de buscarem depois uma jornada, uma carreira profissional absolutamente exitosa. Bruno, e como que é o papel do professor dentro dessa sala de aula? Porque antigamente o professor era aquele professor que ditava as regras e cumpra-se. Hoje, o que mudou no papel do professor? Hoje nós somos um mediador, né? Ou seja, então o aluno, ele desenvolve por si só, lógico que nós vamos sempre orientando, né? Indicando o caminho para ele. Nós vamos crescendo no processo, porque, ou seja, a gente aprende muito mais quando a gente faz do que quando alguém faz pra gente, né? Então, literalmente é isso. Então, a gente coloca o aluno para ele fazer e a gente vai acompanhando e orientando durante todo o processo. Ou seja, e utilizamos bastante tecnologias e também na robótica, né? Ou seja, nós desenvolvemos toda essa parte do processo, inclusive nós trabalhamos literalmente com algo industrial, porque um robô, por exemplo, da FRC, que é a nossa categoria, nós trabalhamos com um robô industrial, então nós trabalhamos com Java, nós trabalhamos com C++, nós trabalhamos com Python, nós trabalhamos com a parte de sistemas pneumáticos, sistemas mecânicos. Então, assim, todo esse processo nós fazemos com que o aluno faça e nós vamos somente orientando o aluno, né, e tirando as dúvidas dele, né, para ele crescer. Uma linguagem técnica que às vezes a pessoa só ia aprender isso no segundo grau, no ensino médio, às vezes só numa faculdade. Hoje essa linguagem de programação, essa linguagem mais técnica, essa moçada vê desde cedo. Então, sim, já respira essa tecnologia, já respira esse universo. E é um grande diferencial para o mercado, né? Porque não são tantas pessoas com esse conhecimento, né? Então, a gente vai aprendendo e eles vão desenvolvendo e vão crescendo nesse processo, amadurecendo. Ou seja, eles, no próprio ensino médio, eles já saem com a visão, já entendem o que é engenharia, qual a diferença entre as engenharias, a arquitetura, então a parte de programação. Então, eles entendem, ou seja, eles conhecem o que realmente eles querem fazer. Ana processo. Carolina, quando você conversa com coleguinhas, amigos seus, que não são do SESI, que não vivem esse universo, você acha que é diferente o comportamento, os assuntos, o amadurecimento desses alunos do SESI, desses alunos que lidam com projetos, com tecnologia, é diferente? Muitas vezes sim, porque, querendo ou não, são experiências, né, muito diferentes e são experiências, assim, que talvez a gente não tivesse nem a oportunidade de viver, nem quando a gente tivesse mais velho, né? Então, já ir para uma vida adulta, para uma vida profissional, com experiências como essas, faz muita diferença. Então, às vezes, os assuntos, a gente está falando de alguma coisa, porque a gente sempre volta para o assunto robótica, sempre que a gente pode, e aí, às vezes, a gente está falando desse assunto e eles ficam curiosos até, né, para poder conhecer, porque é realmente um universo muito cativante
motivante, muito legal, que a gente gosta sempre de apresentar para as outras pessoas e dá para ver essa diferença sim. Você hoje, você se considera uma pessoa, você fala que transformou muito a sua vida, mas como que você é? Você era tímida ou mais reservada? Você já falou que não era tão organizada. Eu queria que você mostrasse para mim, assim, esse paralelo. O que mudou no seu comportamento? Bom, O que a sua mãe fala para você? Ela fala que teve essa questão, né, de aumento tanto na produtividade, na minha motivação para poder fazer as coisas, mas como eu estou na robótica há muito tempo, esse é o meu 5º ano que eu estou participando do projeto de robótica, eu acho que realmente ajudou a moldar a pessoa que eu sou hoje em dia, né? Então ajudou a moldar vários aspectos que realmente são muito importantes. Então toda a questão da fala, então fala, por exemplo, um exemplo pequeno, para apresentar trabalho em sala de aula, tem muito mais facilidade, porque é uma coisa que a gente já está acostumado a fazer, querendo ou não, dentro da robótica, apresentar para juízes, apresentar para o pessoal que vai visitar a gente, por exemplo. Então já é uma coisa que a gente foi acostumado e a gente sabe fazer isso, e sabe fazer isso de uma maneira tranquila. Natural. Sim, então eu acho que teve muita mudança também no meu desempenho escolar, né? Eu nunca fui uma aluna, assim, que foi desleixada com os estudos, eu sempre gostei de estudar, mas me deu um ânimo a mais, porque é uma coisa que eu realmente gosto de fazer. Robótica é uma paixão para todo mundo que entra dentro da robótica, então eu acho que é uma coisa que motiva ainda mais os estudos, motiva você a ser mais organizado, a ser mais produtivo, tudo isso para que você possa agregar não só para a sua própria vida, mas também para o seu time, né, para o pessoal que está ali, você cria um carinho, querendo ou não, então você sempre quer fazer o seu melhor para que a sua equipe vá bem e para que vocês possam melhorar dia após dia ali juntos. Principal oportunidade que apareceu na sua vida por conta da robótica? Eu acho que a questão da participação, né, nos torneios e me possibilitar me conectar com muita gente. Então, aprimorar, por exemplo, outras línguas, né, no caso, especialmente o inglês, porque eu sei que é uma coisa muito importante e dentro da robótica a gente consegue aprimorar muito, se conectando, por exemplo, com times de outros países e aprendendo com eles, né, não só para o conhecimento dentro da robótica, mas também para o conhecimento pessoal. Então, acho que essa conexão com outras pessoas foi realmente o que mais agregou estando dentro da robótica. É um network do ensino fundamental, né, professor Bonato? É uma troca permanente de experiências, né, porque eles convivem com alunos, às vezes, na mesma faixa etária, no mesmo ano série, né, em termos de formação, mas de realidades, de ambientes, de ecossistemas completamente diferentes. E tudo isso, né, quando você tem a oportunidade de poder compartilhar a tua realidade e compartilhar do outro, o crescimento é gigantesco, né? Porque você acaba somando, você não deixa de ter a tua, tu agrega a do outro. Então, essa conexão que é feita, né, tanto quando nós fazemos a etapa estadual da competição, depois tem a etapa nacional, que aconteceu recentemente em Brasília, e Goiás teve desta feita a segunda maior delegação nacional participando, né? E a gente foi brindados, né? E o professor Bruno é um exemplo disso, e eu sempre digo, né, que você não tem um time campeão quando o professor não é campeão. Só é possível ter um time campeão com um professor que seja campeão, né? Então, nesta oportunidade, a gente trouxe vários prêmios individuais, como o da Ana, por exemplo, né? Prêmio de liderança. E agora também a participação no Mundial em Houston, agora já no mês de abril. Então, quando eles se conectam, né, no estadual com o nacional, e agora a oportunidade de se conectar na competição internacional, essa experiência vivida, esse aprendizado deste momento, esta troca, né, de conhecimentos e realidades é algo que eles vão carregar para a vida inteira. E vai servir, eu não tenho dúvida nenhuma, em muitos momentos e em várias oportunidades, tanto na vida pessoal e social, né, dentro de casa e na comunidade onde está inserido, mas principal e fundamentalmente na vida profissional. Porque nesta convivência você aprende a fortalecer aquilo que tem de maior valor hoje, né? Quando a gente olha para um profissional que de fato desenvolve uma carreira de sucesso. A tua capacidade de se comunicar, a tua capacidade de se relacionar, a tua capacidade de interpretar condições, né? De buscar ler cenários com mais clareza, que na empresa pode ser um problema complexo, ler com mais clareza e buscar juntos, né, um entendimento, uma compreensão e uma solução. Então isso tudo é um verniz que é passado nesses alunos que compõem esses times, essas equipes, que a gente sozinhos na escola não conseguiria fazer.
mas com a experiência da competição, né? Esse passa a ser um braço importante, fundamental no processo de desenvolvimento cognitivo desses alunos, não tenham dúvida, né? O aluno, o time, a equipe, os professores e a instituição ganham muito. Então passa a ser um valor de capital importância que passa a nos diferenciar cada vez mais do ponto de vista da proposta pedagógica e do modelo de ensino que nós oferecemos. Porque o aprendizado do aluno vai muito além da sala de aula, vai muito além da cobrança, né, em casa, quando o pai e a mãe cobram uma atividade extracurricular, né? Esse aprendizado, ele passa a se concretizar de maneira muito clara em cada espaço onde este aluno estiver presente, vivendo e convivendo. E isso poucas escolas e poucas redes de ensino conseguem fazer. E é importante porque as conexões que se faz nessa idade, nessa fase da vida, a chance delas permanecerem para a vida são enormes. Se perpetuam. Né? E, professor Bruno, agora eu tenho que encerrar, mas eu não posso encerrar sem perguntar isso para você. Lidar com essa moçada antenada, tecnológica, exige muito do professor também. Então, vocês precisam estar sempre antenados, ligados nas tecnologias, ligados nas novas tendências, não só da indústria, mas de tudo que está por aí. Como é que é essa atualização para o professor? Sim. Sempre nós temos que estar estudando, primeiramente, né? Porque é algo que a gente tem que aprender para ensinar, né? Ou seja, então sempre a gente está estudando e atualizando nas novas tendências tecnológicas. Então, assim, particularmente eu acho perfeito porque a gente sempre está atualizado e a moçada fica bem animado com essa pegada e a gente desenvolve muito a vida deles. Então, particularmente, isso é muito gratificante. Que bom que os professores atualizados, alunos, né, espetaculares, né? Que coisa boa, é bom ver esse bom uso das tecnologias dentro, porque tudo é assim, né, professor Bonato? Não existe o bom e o ruim, existe o bom uso e o mau uso de tudo nessa vida. Não, inclusive a própria diferenciação, né? A gente usa de maneira muito, muito intensa a tecnologia no processo educacional. Para você usar a tecnologia, a gente faz o uso de vários aparelhos, de vários instrumentos, de vários artefatos, né? Então, a tecnologia educacional ela pode estar carregada na sala de aula numa tela digital, ela pode estar num notebook, num tablet, pode estar num celular. Então, esses são aparelhos, são instrumentos para, né? Então, a discussão, às vezes, que você fala do uso ou não da tecnologia, acelera ou não o aprendizado. Quando se fala tecnologia, tem que celular e rede social, mas tem que outra coisa. Tem que separar as coisas. E além de separar, né, o que é a tecnologia que eu utilizo e o instrumento que eu faço uso, né, para transmitir o valor da tecnologia, além dessa separação, eu preciso separar também na condição do processo de formação dos alunos a capacidade de saber usar o aparelho para se valer da tecnologia como instrumento de potencialização do aprendizado, né? Então, essa consciência, esse nível de responsabilidade, né? Porque em si, qualquer aparelho, qualquer instrumento que eu tenha à minha disposição, ele pode ser bem ou mal usado, né? Então, isso tem que se discutir, tem que ser dialogado e tratado em sala de aula. Porque não é porque, eventualmente, num lugar ou no outro se faz o mau uso que a gente vai acabar abortando, né, uma determinada solução. A lógica é você poder explorar o melhor que ela tem do ponto de vista das condições e facilidade que pode gerar para que o meu aprendizado seja maior. E não abrir mão de uma coisa ou outra, porque eventualmente num canto ou outro o aluno faz mau uso disso, né? Então isso tudo tem que ser tratado de maneira muito clara, né? Equipe pedagógica da escola, direção, equipe pedagógica, professores, alunos, enfim, né? Porque a gente tem que fazer valer tudo que está à nossa disposição para que o aluno acelere de maneira muito positiva o seu processo de desenvolvimento. Então nós não abrimos mão de nada, nem da tecnologia e nem dos instrumentos para fazer uso da tecnologia. O que nós temos é que tomar cuidado é como é que a gente vê e usa tudo isso que está ao nosso redor e à nossa disposição. E que a cada dia se transformam, evoluem, se aprimoram, né? Então esse olhar, ele é um olhar muito próprio nosso para a gente sustentar a nossa tese de que a educação tecnológica do SESI e do SENAI fazem alunos campeões.
Com certeza, uma prova está aqui, né? Claudemir Bonato, diretor de Educação e Tecnologia do SESI Senai, obrigada pela presença, sempre bem-vindo, sempre rendendo ótimas discussões. Muito obrigado a você, Sandra, né? Parabenizar mais uma vez a Ana e o Bruno, né? E agradecer a eles por nos ajudarem a elevar o nome do SESI, elevar o nome do Senai, né? Essas entidades muito importantes para a economia e para a indústria goiana, especialmente, né? Aos patamares de uma reputação impecável, a partir do resultado deles. Então a gente tem que reconhecer publicamente isso, agradecer e desejar boa sorte nos desafios que se avizinham rapidamente aí, né? E a você, Sandra, mais uma vez, né? Obrigado pelo espaço, sempre é bom estar aqui, poder compartilhar um pouquinho daquilo que a gente está fazendo no dia a dia aqui no estado de Goiás, né? Numa equipe extraordinária, maravilhosa que nós temos da educação e da tecnologia, para a gente de fato, né, cumprir a nossa missão institucional, né? Que é atender a indústria e deixar um bom legado de colaboração, de oportunidades, né, através dos nossos produtos, dos nossos serviços, especialmente educação e tecnologia, para que esta indústria seja cada vez mais geradora de oportunidade. Então, muito obrigado por esse espaço aqui. Nós é que agradecemos sempre. Bruno Vieira, professor da equipe de robótica do SESI Canaã, parabéns e obrigada pela presença. Nossa, eu que agradeço, muito obrigado. Foi ótima a participação, muito obrigado. E Ana Carolina Mariano, aluna do SESI Planalto, nossa campeã de 16 anos de idade. Obrigada pela presença, boa sorte lá em Houston, mas volta mais vezes para contar novidades pra gente. Certinho, é só convidar. Tá convidada, desde já. Tá bom, obrigada. E obrigada a você pela presença, pela audiência. Estejam sempre conosco. Mande suas sugestões. O que mais você quer saber sobre SESI, sobre Senai, sobre robótica, sobre tecnologia, sobre indústria? Vários assuntos que permeiam esse nosso mundo maravilhoso da indústria. Mande para a gente traz aqui para discutir junto com você. Então, fique ligado e a gente volta numa próxima oportunidade.